Meu pai, o político conservador mais promissor do partido, subia ao palco com aquele sorriso confiante que eu conhecia desde criança. No dia da sua candidatura a deputado pela Aliança Nacional em Lisboa, eu entrei no salão lotado de mãos dadas com a Catarina, minha namorada há 2 anos, e parei bem na primeira fila. Então, com a voz firme apesar do coração a bater descontrolado, eu disse alto e claro: Pai, esta é Catarina, a mulher que eu amo, e eu não vou mais esconder quem eu sou de verdade. O salão inteiro mergulhou num silêncio absoluto, como se alguém tivesse desligado o som do mundo. Os aplausos que ecoavam segundos antes pararam de repente. O rosto do meu pai, António Mendes, ficou branco como papel, os olhos arregalados em puro choque. A multidão de apoiadores conservadores, jornalistas e famílias tradicionais começou a murmurar baixinho, alguns levantando-se das cadeiras, outros já com os telemóveis no ar a gravar tudo. Eu senti o suor frio escorrer pelas costas, mas a mão da Catarina apertou-me com força, como se dissesse que estávamos juntas nisso, custasse o que custasse. O segurança aproximou-se rápido, mas o meu pai desceu do palco com passos rígidos, o microfone ainda na mão a tremer ligeiramente. Isabel, o que estás a fazer? Murmurou ele entre dentes, a voz quase inaudível no meio do burburinho que crescia. Catarina olhou-me de lado, os olhos castanhos cheios de orgulho e medo ao mesmo tempo. Eu sabia que aquele momento era o ponto sem retorno. Durante anos eu tinha vivido escondida, jantares familiares onde fingia estar solteira, viagens de trabalho onde apagava mensagens dela antes de chegar a casa. O meu pai sempre falara contra a agenda woke nos discursos, defendendo a família tradicional como pilar da nação. E agora ali estava eu, a filha única, a destruir tudo em direto. Os flashes das câmaras explodiram como fogos de artifício. Um repórter da SIC Notícias gritou: Menina Mendes, confirma que é lésbica? Eu não respondi, só apertei mais a mão da Catarina. O meu pai foi rodeado pelos assessores, que o puxavam para trás do palco enquanto o presidente do partido tentava acalmar a multidão com um discurso improvisado. Saímos do salão pela porta lateral, escoltadas por 2 seguranças que pareciam tão confusos como nós. Lá fora, o ar fresco de outubro em Lisboa bateu-nos no rosto, mas não aliviou nada. O telemóvel do meu pai já vibrava sem parar no bolso dele. No carro a caminho de casa, o silêncio era pior que o do salão. A minha mãe ligou 3 vezes seguidas, a voz histérica ao telefone. Isabel, o teu pai está a perder o controlo, os apoiadores estão a cancelar doações. Catarina ia ao meu lado no banco de trás, quieta, mas eu sentia o calor do seu corpo contra o meu. Quando chegámos ao apartamento em Alfama, o meu irmão mais novo, João, já estava lá à espera, o rosto vermelho de raiva. Tu enlouqueceste? O pai dedicou a vida toda a isto e tu estragas tudo por causa de uma relação? Ele cuspiu a palavra como se fosse veneno. Eu respondi calmamente: é amor, João. Amor verdadeiro. Mas por dentro sentia o chão a abrir-se. Naquela noite, as redes sociais explodiram. Hashtags como Mendes escândalo e filha de conservador trending em Portugal inteiro. A TV mostrava o vídeo do meu momento repetidamente, comentadores de direita a chamar-me traidora, de esquerda a usar-me como bandeira. O meu pai trancou-se no escritório, a luz acesa até de madrugada. Eu e a Catarina ficámos no quarto de hóspedes, abraçadas em silêncio. Vamos enfrentar isto juntas? Perguntou ela baixinho. Eu assenti, mas no fundo sabia que as próximas semanas iriam testar tudo o que tínhamos. Porque proteger o meu amor significava destruir o futuro do meu pai, e proteger o meu pai significava trair a Catarina. E nenhuma das escolhas parecia ter saída. Na manhã seguinte, o telefone da casa tocou sem parar. A secretária do partido informou que o meu pai tinha perdido 12% nas sondagens noturnas. É um desastre, Isabel. Os eleitores mais conservadores estão furiosos. Eu estava na cozinha a fazer café quando meu pai apareceu, olheiras profundas, o cabelo grisalho despenteado. Tens de fazer uma declaração. Dizer que foi um erro, que estavas confusa. A voz dele era baixa, quase suplicante. Catarina, que tinha ficado a dormir, apareceu na porta com o robe dele emprestado, e o meu pai desviou o olhar como se ela fosse invisível. Não, pai. Não vou mentir mais.
Ele bateu com o punho na mesa, fazendo as chávenas tremerem. Então vais destruir tudo o que construí? A tua mãe não dormiu a noite toda. O João quer processar-te por difamação familiar. O escândalo crescia como uma avalanche. O Jornal Público publicou uma reportagem com o título A Filha Rebelde que abalou a direita portuguesa. No meu emprego como advogada num escritório de direito familiar em Lisboa, o sócio majoritário chamou-me ao gabinete às 10 da manhã. Isabel, os clientes conservadores estão a cancelar contratos. Isto é mau para a imagem da firma. Ele não disse despedida, mas o tom era claro. Saí de lá com uma caixa de coisas pessoais, o coração apertado. Catarina esperava-me na rua, um café na mão. Vamos lutar, Isa. Eu estou contigo. Mas eu via nos olhos dela o medo também. À tarde, recebi uma notificação oficial. O partido estava a considerar uma ação judicial por danos à imagem pública. O advogado deles alegava que a minha declaração tinha sido calculada para sabotar a campanha. Eu ri-me sem humor ao ler o documento. Sabotagem? Eu só tinha dito a verdade depois de anos de silêncio. A minha mãe ligou chorando. Filha, pensa na família. O teu pai pode perder o mandato antes mesmo de começar. Eu respondi, mãe, eu sou a família também. Mas a frase soou oca. Nessa noite, eu e a Catarina discutimos pela primeira vez a sério. Ela queria publicar uma foto nossa nas redes, contar a nossa história. O silêncio é o que nos mata, Isa. Se ficarmos caladas, eles vencem. Eu gritei, e o meu pai? Ele perdeu tudo por minha causa. Ela chorou e eu abracei-a, mas o abismo entre nós começava a abrir-se. No dia seguinte, um paparazzo seguiu-nos até ao supermercado em Chiado. As fotos saíram na imprensa cor-de-rosa com legendas cruéis, o novo casal que derrubou Mendes. O meu pai perdeu mais 5 pontos nas sondagens. A pressão era insuportável, como uma corda apertada ao pescoço de todos nós. A crise explodiu de vez na quarta-feira, quando um carro de reportagem nos perseguiu na A2 a caminho de Cascais. Eu ia ao volante, Catarina ao lado, quando o condutor do carro atrás acelerou demais para filmar. O meu carro derrapou no piso molhado, bateu na guarda e parou contra a barreira. Nenhum de nós ficou gravemente ferido, só cortes e nódoas negras, mas o acidente foi transmitido ao vivo. Filha de político conservador sofre acidente após escândalo lésbico, dizia a manchete da CMTV. No hospital de Santa Maria, o meu pai apareceu pela primeira vez desde o comício. Sentou-se na cadeira ao lado da minha cama, o rosto marcado pela exaustão. Isto tem de parar, Isabel. Desmente tudo. Diz que foi um momento de loucura. Catarina, com o braço ao peito, ouviu tudo da outra cama e virou o rosto para a parede. O advogado do partido apresentou a queixa formal, danos morais e materiais no valor de 200 mil euros. Alegavam que a minha aparição tinha custado contratos de campanha e doações. Eu contratei uma advogada independente, a doutora Helena Costa, conhecida por defender causas LGBT. Vamos contra-atacar, disse ela. Isto é discriminação pura. Mas o custo emocional era enorme. A minha mãe parou de atender as minhas chamadas. O João enviou uma mensagem, tu escolheste ela em vez de nós. Eu sentia-me dividida ao meio. Em casa, eu e a Catarina passávamos noites em claro. Ela queria que eu fosse uma entrevista na RTP1 para contar a nossa história completa. Se ficarmos caladas, o silêncio vai matar-nos aos poucos. Eu hesitava. E o meu pai? Ele está a perder a eleição por minha causa. A discussão terminou com portas a bater. No dia seguinte, recebi um e-mail do escritório, rescisão imediata do contrato por incompatibilidade de valores. Fiquei sem emprego, sem rede de segurança. A pressão da opinião pública era brutal, comentários online chamavam-me vergonha nacional, outros heroína moderna. Eu já não sabia quem era. A audiência preliminar no Tribunal de Lisboa foi marcada para dezembro. A sala estava cheia de jornalistas.
O advogado do partido argumentava que eu tinha agido com a intenção de prejudicar. A minha advogada contra-atacou, a Isabel apenas exerceu o direito à identidade. Eu testemunhei com a voz trêmula, eu amo a Catarina há 2 anos. Esconder isso quase me destruiu. Catarina segurou a minha mão durante todo o tempo. No intervalo, o meu pai aproximou-se no corredor. Filha, ainda dá tempo de retirar a queixa. Pensa no futuro. Eu respondi, o meu futuro é com ela, pai. Ele baixou a cabeça e saiu. A relação com a Catarina estava no limite. Ela queria mudar-se para o Porto, começar vida nova longe da pressão. Eu queria ficar em Lisboa para apoiar o meu pai de longe. Tu estás a escolher a família dele em vez de mim, acusou ela uma noite, lágrimas nos olhos. Eu gritei, eu estou a tentar proteger-nos a todos. Acabámos a dormir em quartos separados. No dia seguinte, um artigo no Expresso revelou que o meu pai tinha perdido o apoio do principal financiador. A campanha estava a ruir. Eu sentia-me responsável por cada voto perdido. Então veio a gota de água, a minha mãe sofreu um colapso nervoso e foi internada. O médico disse que o stress tinha sido gatilho. Eu fui visitá-la sozinha. Ela segurou a minha mão e sussurrou, eu só quero que sejas feliz, filha. Mas o preço é demasiado alto. Saí do hospital destroçada. Nessa noite, eu e a Catarina reconciliámo-nos chorando abraçadas. Vamos lutar juntas, até ao fim, prometi. Mas no fundo sabia que o fim poderia destruir tudo. A campanha entrou na reta final. O meu pai, contra todas as expectativas, decidiu continuar. Num debate televisivo, um jornalista perguntou-lhe diretamente sobre mim. Ele hesitou, depois disse, a minha filha tem o direito de viver a sua vida. Eu respeito isso. O país inteiro parou. Foi a primeira vez que ele não me condenou publicamente. Eu vi o debate em casa com a Catarina, o coração na boca. Ela apertou a minha mão, ele está a mudar, Isa. Mas os comentários nas redes eram brutais, menos traído pela própria filha. O julgamento avançou. Na última audiência, eu subi ao banco das testemunhas novamente. Eu não pedi para nascer nesta família, mas escolhi amar a Catarina. O silêncio quase me matou. A juíza ouvia com atenção. O advogado do partido insistia na indemnização. Quando saímos, os jornalistas rodearam-nos. Uma repórter perguntou, vai apoiar o seu pai nas eleições? Eu respondi, vou votar nele porque ele é meu pai. Mas não vou esconder quem sou. A frase saiu em todos os noticiários. Nessa noite, o meu pai ligou-me pela primeira vez em semanas. Isabel, obrigado. A voz dele tremia. Foi o momento mais duro. Porque eu sabia que aquele obrigado custara-lhe a vitória provável. A Catarina e eu ficámos acordadas até tarde a falar do futuro incerto. O emprego novo que eu tinha arranjado numa ONG de direitos humanos pagava pouco. A nossa relação estava mais forte, mas ferida. A pressão da sociedade não parava. No dia da eleição, o meu pai perdeu por margem estreita. O partido atribuiu a derrota ao escândalo familiar. Eu e a Catarina fomos votar juntas, de mãos dadas, ignorando os olhares. À noite, no apartamento, vimos os resultados na televisão. O meu pai apareceu no ecrã, derrotado mas sereno. Agradeço aos eleitores e peço compreensão à minha família. Eu chorei. Catarina abraçou-me. Tu fizeste a coisa certa. Meses depois, a juíza absolveu-me de todas as acusações. O partido retirou a queixa. A minha mãe voltou para casa, mais frágil mas a falar comigo novamente. O meu pai ainda não me abraçava como antes, mas convidava-nos para jantar de vez em quando. Eu e a Catarina mudámos-nos para um apartamento mais pequeno em Alfama, começámos vida nova. Eu trabalho em direitos humanos, ela em design gráfico. O preço foi alto, a carreira política do meu pai terminou, a família ficou marcada, a minha reputação mudou para sempre.
Mas quando acorda ao lado dela todas as manhãs, sei que valeu a pena. O silêncio teria sido pior. Será que a coragem de assumir a verdade sempre vale o preço pago pela família e pela carreira? Verdadeiro ou falso?